Model Context Protocol. Hoje no NicoChat nós vamos aprender como que a gente faz a integração de algum modelo que usa MCP aqui dentro do NicoChat para facilitar a vida de vocês, basicamente. O que é o MCP? O MCP é um sistema de código aberto onde tem a possibilidade ali de você conectar diversas ferramentas de uma maneira mais rápida e fácil ali no seu agente de IA. Basicamente isso. Então, se você tiver, por exemplo, uma base de dados, se você tiver uma calculadora, se você tiver ali alguma ferramenta de busca, você consegue fazer essa conexão com o seu agente de IA e baseado ali nas permissões que você dê para ele ali na hora da conexão, ele vai fazer essas consultas ali e vai te trazer os resultados ali que você espera dentro da sua automação de uma maneira muito simples. Então, por exemplo, se você tem uma base de dados, a gente costuma citar muito o Base Room, que é uma planilha eletrônica, e você tem dados ali na planilha, você conectando o MCP do Base Room no seu agente de IA, você possibilita ali que ele crie alguma linha ali dentro da sua planilha, que ele faça alguma consulta dentro da sua planilha, tudo de forma autônoma, basicamente, né? Então ele vai ali, é claro que você pode controlar isso no prompt, para ficar inclusive mais assertivo, o momento que ele tem que fazer essa busca ou que ele tem que criar esses dados dentro daquela planilha, então você consegue ter um controle assim dentro do prompt, mas ele vai meio que automático fazer essas requisições, né, dentro da sua planilha, né? Antigamente, quando a gente não tinha, antigamente não, hoje ainda tem muita gente que ainda não sabe como utilizar o MCP e utiliza as requisições externas ali dentro do fluxo para estar fazendo esse tipo de consulta, por exemplo, né? Mas aí você criaria ali uma função e dentro dessa função você colocaria ali uma requisição externa, você coletaria os dados ali dentro da função e através dessa requisição externa ali para o sistema que você quer, por exemplo, aqui que a gente está usando o Base Room, você adicionaria uma linha ou você faria uma pesquisa ali para trazer um resultado. Com o MCP, não. Você não precisa criar um fluxo de trabalho para que isso ocorra. A própria IA ela já ganha acesso ali, né, via MCP, eu ia dizer que via API, mas é como se fosse, né? Então ela ganha acesso ali via MCP à sua base de dados, à sua planilha do Base Room, e aí ela pode fazer, criar essas linhas, como eu te falei, ou fazer essas consultas de uma maneira muito mais fácil, sem precisar ali de executar alguma função, tá? E aí a gente vai ver como que isso funciona dentro do NicoChat, como você consegue utilizar ali dentro e como você vai fazer para configurar certinho para você utilizar isso nas suas automações. Então, bora lá para nossa tela. Bom, chegando aqui na tela, a primeira coisa que você vai fazer é procurar aqui dentro do construtor de fluxo deixa eu até expandir aqui, ó, em centro de IA, servidor MCP, tá? Uma observação, servidor MCP você só consegue usar usando o agente no modo response API. Então, se você estiver usando o chat completion, você não vai conseguir conectar o agente MCP, tá bom? Então, bora lá. Primeiro aqui, né, tá dentro do servidor MCP, a gente vai criar um servidor MCP, tá? Vou colocar aqui, a gente vai utilizar o MCP do Base Room, que é mais fácil para que vocês entendam aqui a conexão, tá? E já adianto que dependendo do MCP que você vai usar, tem alguns que já tem autenticação direta na URL e tem outros que você tem que fazer a autenticação aqui de uma forma externa, inclusive colocar no cabeçalho aqui da requisição a autorização e o token, tá? Um exemplo de um MCP que você precisa de uma autenticação é o do Supabase, por exemplo. Se você for usar, você vai ter que usar aqui na autenticação o cabeçalho personalizado, tá? Mas aqui no Base Room, a gente não precisa porque a autenticação já vem direto na URL. Então, o que que a gente vai fazer? Eu deixei aqui uma planilha pronta para a gente testar. Aqui no nosso Base Room, você vem aqui na parte de configurações, a gente tem aqui, ó, MCP Server, tá? E aí a gente vai criar um servidor MCP. Aula NicoChat, vou dar autorização aqui para ele usar essa workspace que eu já tenho criado. E aí ele já criou aqui o servidor MCP. Você clicando aqui em mais detalhes,
ele vai te dar aqui o tipo de requisição, por exemplo, né, que é feito. Se você for instalar no cloud, no cursor ou em um outro sistema. E aí, no caso do Nicochete, a gente vai precisar dessa URL aqui. Então, você clica em copiar, vem aqui no Nicochete, coloca a URL e a gente vai colocar um nome aqui para esse servidor, tá? Quando você colocou aqui antes de salvar, você já lista aqui as tools disponíveis, que são as funções que ele vai disponibilizar para que você consiga fazer as requisições aqui dentro, tá? E aí ele traz aqui tudo que é possível fazer com o servidor MCP. Eu vou marcar tudo aqui, depois eu vou desabilitar essas duas aqui que a gente não precisa, principalmente a de deletar RUM, porque eu não quero que o meu agente ele vá lá e delete sem querer lá uma planilha toda dentro do meu dentro do Base Room, né? Então aqui eu dei acesso para ele atualizar as linhas da planilha, dei acesso para ele criar uma nova linha da planilha e dei acesso para ele listar as tabelas disponíveis também dentro da planilha. Você estude bem aqui quais são as funções que você vai deixar liberado para que o MCP tenha acesso, para que o seu agente tenha acesso através do MCP, para que ele não venha a alucinar ali e cometer um erro muito grande, tá bom? Vamos salvar aqui, ele já salvou aqui o MCP, Base Room, e agora eu preciso adicionar isso ao agente. Lembrando que você não precisa criar uma função para isso, tá? Você vai usar ali o Response API, ele tem a opção de você adicionar ali o MCP. Eu já criei aqui um agente com um prompt de exemplo, tá? Um promptzinho básico, não me atentei tanto a isso, mas é só para a gente testar aqui mesmo. Quando você abre aqui, que você coloca a função, vou até mudar aqui, ó, com chat completion, ele não aparece a opção de você colocar o MCP. E quando você coloca o response, ele já te dá aqui as ferramentas que você consegue ligar no Response API, que no caso aqui o servidor MCP também. E aqui, quando eu abro, aparece o servidor que eu criei lá, que foi o Base Room, né? Então eu vou adicionar aqui o servidor, vou salvar e a gente vai fazer esse teste agora dentro do fluxo. Eu já criei aqui também um fluxozinho com o meu agente e aí eu vou visualizar aqui e vou adicionar diretamente, vou testar diretamente aqui pelo meu web chat, né? Ele vai começar aqui, iniciou aqui, vamos iniciar nossa interação. Ele já me pergunta ali o nome e e-mail para ele consultar na base, né, se esse cadastro existe ou não. Ele vai consultar para ver se esse cadastro ele contém na planilha, né? Vamos ver se ele vai acertar. Se ele falar que contém, eu vou pedir o número de telefone que eu coloquei lá como user ID, tá? Para a gente confirmar que ele realmente consultou ali dentro da nossa planilha. E como vocês podem ver, como eu estou no web chat, ó, o user ID aqui ele é um número aleatório, tá? Aí ele já fala aqui que meu cadastro ele já está na base, né? E ele pergunta se eu quero atualizar algum dado. Eu vou pedir ele aqui qual é o meu user ID. Ele está falando que meu user ID é esse. Mas aí ele está buscando aqui porque eu tenho a variável user ID dentro do prompt, tá? Com base, mas o que está no banco de dados. Qual é? Ah lá, o meu user ID aqui no banco de dados está com o número de telefone, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou pedir ele para atualizar, aqui ó, até confirmar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? O número de telefone, trouxe até a nota aqui, eu vou pedir para ele atualizar o meu user ID. Atualize o meu user ID para o que estou usando no momento. Aqui, ó, ele está falando que foi atualizado o user ID para esse número aqui. Agora a gente vai ver aqui no banco de dados, ele realmente entrou aqui e atualizou, porque antes estava o número de telefone. Então, como vocês podem ver, é muito poderoso essa integração com o MCP Server. E até aqui, ó, vou voltar aqui no agente, vou fechar aqui, vou voltar no agente de IA, para vocês verem que eu não tenho função atrelada a ele. Então, a gente está usando simplesmente o MCP
para que ele consiga aqui, ó, não tem função nenhuma atrelada a esse agente, inclusive aqui falando sobre o user ID, que ele estava com a variável para ele enxergar o meu user ID, por isso que ele falou primeiro que era um número diferente, tá? Então, como vocês podem ver, é só o MCP que está ligado a esse agente que eu criei aqui e que teve um resultado excelente. É claro que eu poderia melhorar ali mais o meu prompt, vetar ele de fazer algumas coisas, por exemplo, mas isso é questão de você fazer ali os bloqueios dentro do prompt, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Você pode aí usar a sua imaginação agora para conectar o seu agente de IA com diversas ferramentas usando o MCP, tá? Então, ficamos aí. Até a próxima aula.